Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Paulo Vaz, que é o CEO da IKEA. Bom, eu vou falar um pouquinho da IKEA para quem não conhece. A IKEA é a maior rede de saúde mental da América Latina, atendendo seus clientes com psiquiatras e psicólogos. Ela foi fundada em 1990 e é de nacionalidade brasileira, com faturamento de 37 milhões e 413 empregados. O time da IKEA é especialista e conta com mais de 237 psicólogos e 98 psiquiatras, além dos 78 profissionais de recepção, comercial e outros departamentos. O Paulo é natural de São Paulo, formado em administração de empresas, com especialização em gestão estratégica, com uso de informação, e MBA em Gestão e Economia da Saúde. Ele passou pelas empresas IQVIA, Allergan, PepsiCo, Grupo SHV, entre outras, e está na IKEA Group há 7 anos como CEO. Paulo, muito prazer em ter você aqui conosco. Obrigado aí pela tua presença, em primeiro lugar. E eu queria começar te perguntando o seguinte: quais foram os fatores que levaram a IKEA, né, a se transformar nesse gigante, né, latino-americano, através de uma transformação digital? Sérgio, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar falando contigo. A IKEA já é uma operação antiga, né, estabelecida, e o que impulsionou bastante a busca por essa transformação digital foi mesmo o desejo de escalar, o desejo de fazer a operação crescer, né? Os meus sócios tinham essa ambição, nós temos essa ambição de levar a saúde mental para o maior número de pessoas possível, e para poder realizar essa ambição era fundamental transformar a organização também uma organização digital. Alguns aspectos, só através da tecnologia a gente consegue, de fato, escalar. Para escalar com responsabilidade, com qualidade, você precisa garantir uma experiência uniforme dos pacientes com os psiquiatras, psicólogos, ao redor do país. E só a tecnologia permite isso ser feito. Com o aporte da tecnologia, com a transformação digital que a companhia sofreu, hoje a gente consegue atender um número maior de indivíduos em qualquer lugar do país, com um controle e um acompanhamento da qualidade do serviço prestado censitária. Isso para a gente é algo muito, muito importante. Então, na verdade, o que nos impulsionou foi mesmo o desejo de escalar a operação. Isso é interessante, porque você tem alguns motivos diferentes pelos quais as empresas acabam fazendo transformação digital. Um deles é a concorrência, o outro pode ser o mercado, né, o comportamento do cliente, né, e também esse que você está apresentando, que é a possibilidade e a necessidade de você escalar para que você possa, então, cumprir melhor o seu papel. É interessante isso, né? Eu acho que é bacana também o pessoal que está assistindo a gente entender que você tem vários fatores para a transformação digital. O crescimento é um deles, porque a tecnologia ela proporciona ganhos de escala, automações de processos, né, que você não teria com suas ferramentas atuais. E dentro dessa visão, então, da transformação digital, Paulo, você pode falar um pouco para a gente como é que vocês se estruturaram para esse crescimento? Vou comentar um pouco como é que foi esse processo, mas ainda pegando um gancho da tua provocação aí com relação à concorrência e tal, pelo fato da operação ser tão longe, né, e ter uma participação de mercado tão grande, a gente é que acaba virando benchmark para determinar aí alguns caminhos, algumas possibilidades, né? Então a gente acaba sendo referência. Com relação a como a gente se estruturou para isso, antes de mais nada, a gente definiu exatamente para onde a gente queria ir, né? O que a gente queria ser,
Qual era essa ambição? Que tipo de operação de saúde a gente visava, né? Qual era o nosso norte? Isso foi algo bem determinante. Uma vez entendendo isso, a gente foi buscar referências internacionais também, né? O que está se fazendo em termos de saúde digital, de telemedicina no mundo, especificamente na área de saúde mental. Então, a gente encontrou ali vários pontos que ratificaram a nossa visão, ratificaram a nossa estratégia. Isso nos deu segurança para investir desde das questões básicas, como estruturar uma equipe. O nosso processo de digitalização ele começou muito da forma que você descreveu. Primeiro, com os processos de negócio, criando KPIs para poder fazer uma gestão dinâmica, responsiva. Então, nosso primeiro investimento foi, de fato, criar instrumentos para gerir a empresa. Uma vez que a gente queria ganhar velocidade, era muito importante usar a tecnologia para tornar a operação numa operação data-driven, com tomada de decisão a partir de dados, com indicadores de performance claros, que iam permitir que a gente avaliasse como esse nosso investimento, como esse aporte, como essa transformação estava acontecendo. Naturalmente, a organização precisou buscar equipe externa, o time cresceu muito. Hoje a gente conta com um time de gestores, um time de diretores, composto por 6 posições. Quando a jornada começou, éramos 3 executivos aí preparando o caminho para esse crescimento. E hoje, apesar dessa equipe bem estruturada, a nossa produção per capita cresceu muito mais, né? Você falar em equipe que cresceu em função de transformação digital parece algo antagônico, mas na verdade não é. Não adianta você querer fazer qualquer tipo de transformação se você não tiver o recurso humano adequado para fazer a melhor utilização da tecnologia. Então, primeiro eu defini para onde a gente queria chegar, validar essa visão com benchmarks globais, benchmarks internacionais e buscar talentos fora da companhia, entender o tipo de estrutura organizacional essa companhia que nós estávamos buscando precisaria. Hoje eu arrisco dizer que a nossa estrutura, a nossa organização está preparada para um crescimento ainda de pelo menos 5 ou 10 vezes. Ela trouxe a companhia cresceu 10 vezes nos últimos 7 anos e se prepara de novo para crescer igualmente nos próximos 5. E para isso, fundamental o recurso humano trabalhando aí com tecnologia e processos, né? Na prática, no sentido inverso, estrutura organizacional preparada, definição clara de processos e aplicação de tecnologia. Esse foi um pouco de como a gente estruturou, como a gente se estruturou para essa jornada aí. Respondi a tua pergunta? Bacana, muito bacana. Eu queria até chamar a atenção do pessoal aí que está assistindo a gente. Olha só, o Paulo, ele começou falando que eles definiram primeiro para onde eles queriam ir. Então, isso é fundamental. O que eu vejo muita empresa hoje em dia fazendo experiências com novas tecnologias sem ao menos saber o que é da vida e o que vai ser quando crescer daqui a 7 anos. Eles sabiam que queriam crescer, mas ele queria saber como eles queriam crescer. Então, olha como é que é importante você ter uma parte de planejamento estratégico antes de você começar. Segunda coisa, olha como é importante você se estruturar organizacionalmente para que você possa, então, começar uma jornada como essa. Porque se você não estruturar, você vai se deparar com falta de pessoas, com falta de conhecimento, de skill, né? E a transformação digital, ela traz uma nova cultura, um novo mindset para as empresas que tem que ser levado em consideração, né? Algumas pessoas você pode aproveitar, outras pessoas você talvez tenha que substituir, mas o fato é que você passa a trabalhar de uma forma diferente. Então, gente, aproveitem essas dicas aí do Paulo, que estão muito boas. E, Paulo,
O que você pode compartilhar com a gente de resultado aí que vocês obtiveram? Além desse crescimento aí de 10 vezes, né, que por si só já é um resultado, né? Se vocês não fossem competentes, não cresceriam tanto, né? Que mais você pode compartilhar com a gente? Olha, não, é fato. Adiantei um pouco essa questão de resultados, né? Porque o nosso crescimento tem sido, sem dúvida, muito expressivo para uma operação madura, né? Uma operação que já está no mercado há mais de 20 anos. Mas eu acho que uma das principais conquistas que a gente pode destacar é que hoje o nosso paciente ele tem uma jornada 100% digital dentro da iCare. A gente interage com o paciente através do WhatsApp, a gente interage com o paciente através de plataformas de omnichannel. Nosso paciente hoje tem a possibilidade de fazer consulta, fazer psicoterapia online. E o que eu mais gosto desse ambiente, né, desse ecossistema que a gente construiu para suportar a saúde mental, é de que a gente faz medição de NPS censitária hoje na operação. A iCare, ela atende mensalmente mais de 30 mil pacientes, e todo mês eu tenho o luxo, né, o recurso luxuoso de poder olhar quanto 10 mil, 12 mil pacientes atribuíram de nota com relação à sua experiência de se tratar na iCare. Isso é uma ferramenta fabulosa. No passado recente, as companhias realizavam pesquisas de NPS anuais, bianuais. Hoje a gente faz isso diariamente, faz isso continuamente. A gente faz uma apuração de NPS censitária. E só assim a gente consegue crescer na velocidade que a gente está crescendo, garantindo a qualidade do serviço. Hoje, uma operação desse tamanho, naturalmente, tem sempre desafios para lidar. Não é uma situação, não é um ambiente 100% perfeito, nunca é. Eu gosto muito da abordagem do jogo infinito do Simon Sinek, e a gente tem que estar preparado para lidar com essa necessidade de trabalhar para poder continuar trabalhando bem, né? Então, essa apuração de NPS censitário nos possibilita identificar problemas de uma maneira muito rápida e partir para a correção desses. E mesmo com esse volume todo, esse crescimento tão acelerado, hoje o nosso NPS ele flutua entre qualidade e excelência. A gente tem unidades nossas que têm NPS de excelência, como a nossa unidade de São Bernardo do Campo. E toda vez que alguma prestação de serviço, algum profissional do nosso time tem alguma situação de uma avaliação abaixo desse padrão, a gente tem a oportunidade de entender o que está acontecendo com esse profissional, porque no fim do dia são pessoas cuidando de pessoas, e a nossa crença é que cada um dentro da organização está sempre buscando fazer o seu melhor. Fora essa questão que está muito ligada à gestão, né, tem um aspecto que é bem da área de saúde. Hoje, além da medida de NPS, a gente também acompanha a qualidade do serviço prestado do ponto de vista clínico, evolução terapêutica desses indivíduos, aplicações de escalas periodicamente, para ver como é que está sendo a resolutividade do tratamento. Então, não é a digitalização pela digitalização, mas é a digitalização acelerando o negócio, fazendo com que a gente cresça em taxas cada vez mais crescentes, entregando um serviço de qualidade, tanto do ponto de vista da experiência do paciente, quanto da qualidade do serviço clínico prestado. Do nosso ponto de vista, esses são os principais resultados. Obviamente, a gente tem resultados com relação à rentabilidade, à eficiência operacional. A gente reconhece que no mercado onde a gente está inserido, que é um mercado de volume, eficiência operacional é fundamental. Nosso principal cliente é o plano de saúde. O valor das nossas consultas é determinado pelo mercado. Não fosse uma operação de saúde, seria classificado como uma commodity. Não tem nada de errado em você atuar num ambiente de commodity, desde que você tenha eficiência operacional e um bom produto para entregar.
E a tecnologia, essa transformação digital, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para que a gente ganhasse eficiência operacional. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, a psicoterapia para nós era um negócio marginal. O principal era a psiquiatria. Com a pandemia, a gente escalou isso de uma maneira abissal. A gente saiu de algo em torno de 50 sessões dia para cerca de 2.000 sessões dia, isso em 18 meses. Então, só isso per si é um resultado bem claro do como essa transformação, o quanto essa transformação contribuiu para a gente, o tamanho do nosso ganho, né, do nosso resultado. Em cima disso, eu tinha até algumas perguntas para você, que era o seguinte, por exemplo, primeiro, o quanto que a pandemia afetou vocês, né, e se afetou positivamente ou negativamente? Porque dependendo do negócio, mesmo em saúde, né, por exemplo, alguns hospitais, eles tiveram a quantidade de consultas e cirurgias drasticamente reduzidas porque não estavam relacionadas à pandemia. E só 3 meses depois recuperaram, mas outros eu sei que, principalmente distúrbio psicológico, né, essas questões de tratamento podem ter aumentado. Como é que foi para vocês isso? Essa é uma experiência muito bacana de compartilhar, Sérgio, porque uma coisa é fato, esse nosso processo de digitalização da operação, de transformação digital, ele já estava em andamento. A gente tem essa nossa ferramenta, o WhatsApp, que usa a API oficial do Facebook, ela já estava, que é o nosso cuidador digital, a gente trouxe, olha que coisa bacana, na área de saúde a gente sabe que quando existe a figura do cuidador zelando pelo paciente, o resultado terapêutico é muito melhor. Como é impossível você colocar uma pessoa para cuidar de 30.000 pacientes que passam pela clínica por mês, nós fomos buscar o cuidador digital, pegar uma plataforma que mudou a forma da população mundial conversar, né, que é o WhatsApp e seus análogos, e sistematizamos isso na forma de um cuidador digital. Então, hoje, todo paciente que passa pela eCare tem um concierge aí da saúde digital e um cuidador que fica lembrando ele do medicamento, da consulta, aplicando escalas. Então, mas respondendo a tua pergunta, a gente estava nesse processo já de transformação digital. Quando a pandemia chegou, a gente entendeu dentro da organização que esse impacto ia ser grande, que ia ser duradouro, não ia ser coisa rápida, e a pandemia pegou a gente bem preparado para isso. Até antes da pandemia, a eCare não atuava com a modalidade de teleconsulta, telemedicina, não atuava na psicologia, onde isso já era regulamentado, porque entendia que a barreira tecnológica para atuar nesse mercado era alta, e não atuava com consultas médicas por telemedicina, porque não era regulamentado no país. E a gente tem isso como diretriz estratégica de só atuar em mercados regulamentados. A gente não atua no mercado, mesmo que sejam legais, não sejam regulamentados. Quando a pandemia chegou e houve a concessão da prática da telemedicina em caráter extraordinário em função da pandemia, nós já estávamos lá trabalhando a parte do cuidador digital. Rapidamente nós fomos entender esse tema das plataformas de telemedicina, de teleconsulta, e desenvolvemos uma plataforma própria para a atuação dos nossos profissionais, que é a CEU, Vejo Você, e colocamos isso no ar. Eu brinco que a gente começou no happy hour da última sexta-feira do mês de março, porque nós fizemos 9 consultas online na sexta-feira do mês de março. E aí, de 9, nós fomos para 2.500, de 2.500 para 5.000, de 5.000 para 12.000, e isso começou a ganhar uma aceleração tremenda. E no meio desse processo de aceleração do negócio como ele é, né, nós vimos que a psicoterapia online se enquadrava perfeitamente às nossas premissas estratégicas. É uma prática regulamentada no país.
E embora até a pandemia muita gente ainda não tivesse aderido a essa modalidade, com a pandemia todo mundo ficou mais interessado em meios disruptivos, meios digitais para continuar atendendo seus pacientes. E foi aí que a gente teve esse insight de acelerar o processo da psicoterapia. Saímos de 15 psicólogos para mais de 250 psicólogos e contratando. Então, a pandemia, na prática, pegou a nossa organização num estado de prontidão bom, que a gente já estava buscando transformação, pensando em escalar o negócio mesmo sem pandemia, e nós conseguimos aí nos beneficiar dessa demanda e da necessidade dos atendimentos online. Mas, num primeiro momento, nós vimos a luz no fim do túnel chegando e nós tínhamos certeza que era um outro trem, porque o nosso volume de consultas caiu vertiginosamente. A gente fazia tudo presencial, não é? Mas fomos muito rápido, tivemos um engajamento, uma contribuição absurda dos profissionais que trabalham conosco, entenderam o chamado. Não foi fácil para ninguém essa adaptação. Para os médicos foi difícil começar a usar essa plataforma cotidianamente. Para os pacientes foi difícil começar a usar essas plataformas cotidianamente, mas foi essencial. Eu tenho visto muito questões de saúde ligada à faixa etária, né? Então, algumas entrevistas que eu fiz, você vê tanto médicos quanto pacientes, né? A partir de uma certa faixa etária, já tem mais dificuldade, até mesmo mais antipatia, né? Para fazer as coisas no celular ou no micro, né? Fazer uma conferência via Zoom, assistir um congresso. Então, e tem outros que só querem fazer dessa forma, né? Então, depende muito da geração, né, que você está falando. Eu acredito que... Perdão, te interromper. Tem um aspecto geracional, sem dúvida nenhuma, mas o processo de mudança foi tão agudo, foi tão rápido, que mesmo os mais aficionados por tecnologia tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Muitos aprenderam a gostar. Eu, por exemplo, estou bem adaptado a essa modalidade de trabalho agora. Eu acho que quem já tem essa tendência não teve muita dificuldade de se adaptar. Agora, quantas unidades físicas vocês têm na IKEA? Olha, aproximadamente. Hoje são 14 unidades, e a gente tem mais 5 em construção. Um sucesso também importante ao longo desse período. Uma coisa importante, né? A pandemia trouxe um transtorno e um prejuízo tremendo para a humanidade. Isso é inegável. Mas para a saúde mental, ela prestou um serviço. Porque o problema da saúde mental já era um problema conhecido na Organização Mundial da Saúde, já era um problema conhecido de muitos profissionais de saúde, mas ainda era um contexto de saúde envolto num estigma muito grande. Nunca se falou tanto em saúde mental como nós estamos falando durante a pandemia. E esse já era um problema grande. A saúde mental já vinha fazendo sofrer muita gente, porque a aceleração da vida moderna não começou com a pandemia. Isso já vem de décadas, a gente já vem num movimento de aceleração há décadas muito forte, e sem dúvida nenhuma a tecnologia evolui muito mais rápido do que a biologia. Então, com a pandemia, começou a se falar muito em saúde mental. Se levou esse tema para os holofotes. E com isso a gente começou a acelerar também o processo de expansão. Hoje a EQER tem tanto clínicas próprias quanto clínicas franqueadas. Nossa primeira franquia foi inaugurada em fevereiro de 2020. Olha que aventura desses nossos franqueados. Nossa, começaram seu primeiro negócio... em plena crise, cara. Começaram o seu primeiro negócio às vésperas do Covid-19, mas eram já psiquiatras que trabalhavam conosco na EQER, que tomaram essa iniciativa, foram nossos primeiros franqueados.
A gente teve um trabalho muito ombro a ombro com esses franqueados e a franquia foi um sucesso desde o começo, eles estão super felizes, É o realizados. seguinte, você falou que para vocês foi um susto inicial, mas que depois veio como uma grande oportunidade, né? Porque vocês já estavam nessa direção, mas não esperavam que isso ia acontecer tão rapidamente assim, né? E você estava falando que você, inclusive, ainda vai crescer a quantidade também de clínicas, né? Ou seja, você vai crescer nos dois âmbitos, né? Físico e online, né? Sem dúvida. O nosso posicionamento é de uma estrutura em saúde híbrida, online e presencial. A gente entende, a gente acredita nesse modelo. Sem juízo de valor de operações 100% online, nossa visão é de que o ambiente híbrido é o que vem a prevalecer. E a gente é muito verticalizado na saúde mental. Então, a gente vê que vai ser muito importante poder contar com uma rede de saúde mental que tenha consultórios físicos, que possam tratar de casos mais importantes e que tenha essa capacidade de atender online, de fazer teleconsulta, para expandir o acesso, simplificar esse trabalho. No mercado americano, a especialidade que mais faz consultas online é a psiquiatria. Na psicoterapia, a gente iniciou esse movimento pensando, não, vamos ser 100% online. Vamos 100% online. A legislação permite, tal, 100% online. Ao longo dos meses, a gente foi aprendendo que também não era a melhor decisão. Alguns pacientes, às vezes, por falta de um ambiente doméstico que dê privacidade, que permita fazer uma consulta, preferem ir presencialmente. Outras modalidades de tratamento precisam ser necessariamente presenciais, jovens, crianças, enfim. A gente acredita, do ponto de vista tanto de negócio quanto clínico, que o ambiente híbrido é de fato o ideal. E vamos continuar crescendo. Estamos em obra em Santos, estamos em obra em São José dos Campos, estamos prospectando imóvel no Rio, estamos prospectando imóvel em Brasília, e o nosso modelo de negócio que a gente está tentando consolidar é de abrir clínica aonde o plano de saúde precisa que a eCare esteja. Eu não quero abrir clínica e depois ir conversar com o plano de saúde se ele quer me credenciar. Eu tenho hoje nossa diretora comercial conversando com os principais planos de saúde do país e discutindo isso, aonde há insuficiência de rede, aonde há necessidade que a eCare se instale. Credenciamento negociado, a gente vai lá e abre a unidade. Entendi. Ou seja, vocês têm tanto a parte de clínica física quanto a parte online. Quando você fala numa rede, eu imagino também que você está também falando de uma espécie de ecossistema. E quem compõe esse ecossistema? São médicos autônomos, clínicas próprias e clínicas também de terceiros que estão conveniadas com vocês? O que constitui esse ecossistema? Seria isso? Esse mercado de prestação de serviço de saúde, ele é bastante pejotizado, né? O médico ele tem historicamente esse modelo de trabalhar, onde ele trabalha em mais de uma organização, então ele é um prestador de serviços. O psicólogo também. Então, o nosso corpo clínico, ele 100% tem essa modalidade de trabalho conosco. Hoje a gente trabalha com clínicas próprias e as clínicas franqueadas. A gente está também abrindo espaço para trazer médicos para trabalharem no nosso ecossistema desde seus próprios consultórios. Hoje é um desafio para o médico manter a agenda dele cheia no seu consultório individual. Em função dessa transformação digital, a gente consegue treinar o médico, oferecer prontuário eletrônico padronizado, protocolos de tratamento, acompanhar o paciente que está sendo tratado por esse médico, esteja o médico trabalhando na minha clínica da Vila Mariana, estando o médico trabalhando na sua casa,
ou estando o médico trabalhando na clínica dele, num horário que ele reservou para a eCare, para atender os pacientes. Então, eu acho que essa é uma transformação digital importante para o negócio. A gente estruturou de tal forma o ecossistema que eu posso colocar um médico que tem seu consultório com um pequeno fluxo e que tem horas disponíveis para ocupar seu tempo atendendo pacientes da eCare debaixo desse protocolo e desse padrão de tratamento da eCare. E todas as funções principais do tipo reservar, agendar consulta, fazer receita, fazer cobrança, a plataforma de vocês trata disso, vocês têm que dar um treinamento nesses profissionais, então, para eles aprenderem a usar a plataforma. Sem dúvida. Tá. Hoje, quando um novo médico vem trabalhar com a gente, ele sabe que a energia dele vai estar 100% dedicada para atender o paciente. Todo o backstage, todo aí o suporte para que ele faça o ato médico está organizado, está estruturado, está sistematizado para que o paciente chegue na frente dele desestressado, tranquilo, e ele possa se concentrar com a atividade fim dele, que é de atender o paciente. Então, esse ecossistema todo, ele hoje atende as unidades próprias, as unidades franqueadas e também os médicos autônomos que vinculam o horário da sua agenda para atender os pacientes da eCare. Um movimento bacana, hoje a gente tem uma franquia cujos franqueados não são médicos, são investidores, são multifranqueados, eles já têm outras franquias e estão vendo que a área de saúde é uma área bacana, se interessaram, e nesse processo de trazê-los para a franquia, a gente ficou muito feliz, acho que vão ajudar muito o aprimoramento do nosso modelo de franquia, pela experiência que eles já trazem. Eles estiveram em algumas unidades nossas e me deram um feedback muito bacana, que eles voltaram assim, Paulo, a gente achou fantástico, todo mundo sabe o que tem que fazer na clínica. A gente foi lá, ficou olhando, ninguém precisa perguntar para ninguém, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Então, a gente até investiu muito nesse modelo de franqueabilidade para organizar nossas próprias unidades, para que a gente tenha uma prestação de serviço padrão. E aí a tecnologia nos ajuda muito nisso. Para você ser uma franquia, você tem que ter processos padronizados, né, ferramentas padronizadas para você poder dar para o seu franqueado. Né? Isso é uma necessidade e uma oportunidade também. Paulo, muito bacana mesmo. A gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria te perguntar o seguinte: que principais lições vocês aprenderam nessa jornada toda aí que você contou para a gente? Que você pudesse compartilhar com quem está também querendo crescer digitalmente. Cara, eu acho que tem um conjunto aí de cuidados que são indispensáveis, seja se a decisão é de transformação digital, seja o que for, né? Primeiro, tem que ter claramente uma visão de onde você quer chegar, e essa visão tem que estar bem alinhada com o propósito dos empreendedores, dos sócios, porque, do contrário, você não consegue. Eu acho que uma das grandes fortalezas hoje da eCare é a harmonia que existe entre o corpo societário. A gente tem uma comunhão muito grande de visão e de propósito. Planejamento é fundamental. A gente vê aí os dados do mercado brasileiro, a quantidade de novas empresas que não chegam ao segundo ano de existência, e claramente isso está muito apoiado com a questão do planejamento e gestão. Não existe plano de crescimento, não existe planejamento à prova de bala. A gestão está aí para ajudar a fazer os ajustes, revisão de planos, para poder chegar
aos objetivos, né? E, com certeza, tem que fazer a lição de casa, né? A pandemia é uma situação extrema, mas o ambiente de empreendedorismo global não é um ambiente tão amistoso. Na economia brasileira ainda é mais desafiador. Então, precisa, sim, ter um trabalho, uma lição de casa bem feita para poder enfrentar crises pequenas, maiores, e não só enfrentar crises, mas estar preparado para capturar oportunidades. Isso eu acho que é a maior contribuição de você ter feito a sua lição de casa, estar com um bom planejamento, ter gestão baseada em indicadores, ter gestão baseada em dados. Isso te permite mitigar crises e, principalmente, maximizar oportunidades. Acho que é isso, Sérgio. Ou seja, tem que ter saúde, né? Cara, tem que ter saúde. E para ter saúde, tem que ter saúde mental, porque senão não segura essa onda. Tem que ter saúde, senão não é fácil não. Tá certo, Paulo. Queria te mesmo. agradecer muito aí esse depoimento. Super obrigado por ter compartilhado essa jornada de vocês. Desejo para vocês muito sucesso também, né? E para os espectadores, né, se vocês ainda não assinaram o canal, por favor, considerem, deem o seu like, deixem seu comentário aqui e apertem o sino para que vocês possam acompanhar todas as conversas que a gente tiver aqui com os executivos que estão fazendo a transformação digital. E com isso eu gostaria de me despedir do Paulo, dos telespectadores aí, né? Até o nosso próximo vídeo aí. Um grande abraço.